Quero começar com essa armação envolvendo Mauro Cid, porque é uma armação. Inclusive, acho que tem que abrir um inquérito especial dentro do inquérito para investigar que troço é esse. Como é que é isso? Eu vou, converso com um amigo meu, é meu amigo que está gravando, e depois coloca para o mundo. Meu amigo grava sem que eu saiba ou eu sabendo? Mas, objetivamente, Mauro Cid ganharia o que com isso? Bom, parece que ganhou um desmaio, por enquanto. Um desmaio, a volta à cadeia, novo mandado de busca e apreensão, e tudo rigorosamente dentro da lei. Mas, claro, a extrema-direita está babando. Esqueçam, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Isso aí tem um cheiro dessas operações que parecem geniais, mas que no fundo são muito atrapalhadas. Isso aí, sabe, me lembra? Eu já sou maduro. Vai bem? Você sabe que eu já tenho 42, né, vai bem? Tudo isso? Hein, Larissa? É. Sabe, né? Sim. Então. Aí eu me lembro da Operação Uruguai, lá no Collor. Collor enrolado, não tinha como dizer de onde estava aquela grana toda. Não, não é do PC Farias, não. É o que? Ah, um empréstimo que eu contraí no Uruguai. Aí inventaram lá uma operação, vai bem, conhecida como Operação Uruguai, e foi ver, claro que era uma farsa. Assim como se tentou uma farsa agora na eleição, aliás, duas. Teve a farsa da propaganda, como é que é? Deixaram de veicular a propaganda do presidente Jair Bolsonaro em alguns lugares do Nordeste. Denúncia! Parem tudo! Suspendam a eleição! Depois, uns que apresentaram a denúncia também caiu fora, falou, não quero saber mais disso, não. Era uma farsa. A outra farsa é aquela de que participou Valdemar Costa Neto. Ah, não, tem que tirar algumas urnas aí, as urnas, justamente as urnas que davam a vitória. As urnas que davam a vitória ao Lula, né? Não é isso? Então, olha aqui. Que é armação, é armação. Agora, precisa ver a natureza da armação. De qualquer modo, o Mauro Cid voltou a ser preso hoje, após determinação do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes. Ele foi ouvido em razão dessas gravações que vieram a público. Nós vamos ouvir as gravações aqui, vamos comentar. Por um juiz auxiliar do Moraes. Né? E ele descumpriu medidas cautelares. Por isso ele foi preso. Nós já vamos ver esse troço. Né? Mas ele foi preso. Temos imagens aí, ele deixando o ambiente, indo para a prisão. Né? Foi o que ele cavou com essa conversa, que, de qualquer modo, precisa ser explicada. O que é que se tentou com isso? O que é que se ganhou com isso? E, Reinaldo, por que é que ele foi preso? Ele foi preso com base no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, né? Por tentar embaraçar a investigação, e por descumprimento de medidas cautelares. Teve um mandado de busca e apreensão na casa dele, foram levados computador, celular dele, telefone da mulher, documentos. Ele tinha que fazer algumas coisas. Ele estava solto com medidas cautelares. Uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentar da comarca, afastamento do exercício de função do seu cargo, obrigação de se apresentar semanalmente, proibição de se ausentar do país, suspensão imediata do porte de arma, proibição de utilização de redes sociais,
proibição de se comunicar com demais investigados que não fosse a mulher, a filha e o pai dele. Provavelmente, esse material apreendido indicou que alguma dessas coisas aqui foi descumprida. E atenção, uma das razões da prisão preventiva, já expliquei aqui para vocês, artigo 312 do Código de Processo Penal, é descumprir medidas cautelares. Aí cabe a prisão preventiva. Então ele teve a prisão preventiva decretada, de novo, né? E no depoimento, Vale Bene, ele negou que ele tenha falado sobre coação, ele negou que ele tenha sido pressionado, Sim. ele negou tudo aquilo que se depreende das gravações. Aí falou, não, isso não aconteceu. Mas se não aconteceu, por que é que ele falou? E o que é que Bolsonaro tem a ver com isso? Bolsonaro e os outros investigados. A ideia é que se a gente conseguir demonstrar, criar a versão de que Mauro Cid está sendo coagido, está falando sob pressão, que já está tudo organizado, que já está tudo combinado, então a gente vai procurar anular tudo. O que é uma burrice, que é coisa de gente que desconhece a lei. Ah, Reinaldo, mas isso por enquanto deixa Bolsonaro longe da cadeia. Mas quem disse que o Bolsonaro ia ser preso já? Em princípio ele vai ser preso depois de condenado. E vai. Agora, eu não sei quem participou desta patuscada, mas espera-se que ninguém vinculado ao presidente, ao ex-presidente, tenha entrado nessa. Porque se entrou, vai quebrar a cara. Se entrou, vai se dar muito mal. Se entrou, vai acabar em cana junto. Porque, atenção, outra razão da prisão preventiva é obstruir a investigação. O Mauro Cid foi preso pelas duas razões. Obstrução da investigação, do trabalho de investigação, e por descumprimento de medida cautelar. E aí nós vamos ouvir daqui a pouco. Eu quero que você ouça comigo os áudios. Larissa Alves! Oi. Larissa Alves. Oi. Outro dia eu falei aqui do meu amigo João Ângelo Oliva Neto, né? Professor de latim. Isso. Sim. Meu amigão. Nós tínhamos uma outra professora, aliás era ótima, Maria Glória Novak. E ela tinha uma expressão muito engraçada, na aula às vezes, dizia assim, dizia porque está aposentada, graças a Deus está vivo. Ele dizia assim, ah, meu filho, isso é um gato escondido com o rabo de fora. Aliás, deve ter até imagem. Achem para mim uma imagem de gato escondido com o rabo de fora. Um gato escondido com o rabo de fora, você que está acompanhando na TV, na internet, na rádio, sempre será um gato. Você olha e fala, ah, pendurado esse rabo tem um gato. Porque é a coisa mais inequívoca. O Miguelinho faz isso, às vezes, já contei aqui. O Miguelinho pega, se esconde, com o rabinho assim, balançando, porque ele quer dar um bote na perna da gente, de carinho, de carinho. Mas aí você fala, ei, Miguelinho. Né? Aqui é gato escondido com o rabo de fora. Falando coisas que eles já falam sobre Alexandre, sobre investigação, sobre não sei o quê. Para ver se consegue anular tudo. E isso é de uma ignorância tão profunda, que eu já vou explicar aqui o que é. Atenção, queridos, atenção, não muda nada, vou dizer coisa técnica. Mas aí o Cid disse, não foi, mentira, não foi coagido. Não, eu falei, sabe-se lá porque falou. Mas mesmo assim, teve a voz de prisão decretada, e aí ele desmaiou, parece que ele desmaiou, passou mal.
Olha o gato com o rabo de fora, hein? Aí, apareceu o gato com o rabo de fora. Quem está acompanhando na TV, olha lá, olha lá. Aí ainda tem um pedacinho do gato, dá para saber, né? Tem as Mas, gente, patinhas. talvez... Mas tá ali. Você fala, ah, é um gato. Mesmo que você veja só o rabo. É um gato. E aqui é a mesma coisa. É claro que é para tentar livrar a cara dessa gente toda. E obviamente, do chefe, né? Mas eu vou perguntar daqui a pouco, o que a delação do Mauro Cid tem a ver, por exemplo, Larissa Alves, Vólio Bene. Oi. Por um acaso, ainda que ele tivesse sido coagido, isso muda o depoimento do general Freire Gomes? Não. Não. Do brigadeiro Batista Júnior? Não. Mas, presta atenção. Segundo a lei, mesmo que uma delação seja jogada no lixo, as provas continuam válidas. Porque a delação, Vólio Bene, a delação em si não é prova. A delação é um meio para conseguir a prova. A prova foi conseguida, inclusive da fraude nas vacinas. Então essa esperança, agora muda tudo, a extrema-direita provoca uma gritaria, não muda nada. Não muda absolutamente nada. E tem mais uma coisa que você precisa saber, que não estão contando direito. Vólio Bene, Oi. será, Larissa, que o cara, quando ele vai dar um depoimento, numa delação, o Mauro Cid deu depoimento esses dias aí, com lá 9 horas e tanto. Será que é só ele, o policial federal? Ali, cara a cara, não tem mais ninguém na sala? E, portanto, o policial federal pode barbarizar à vontade? Não. Hein? Ah, não é assim, Larissa. Sabe quem está junto? O advogado dele. O advogado do Mauro Cid. Quer dizer que o advogado do Mauro Cid ficou assistindo aquela barbaridade toda, suposta, e deixou rolar. Mesmo assim, fez a delação. Isso é um papo furado, mas num grau. Mas, de fato, está sendo tudo filmado. Tudinho. Ah, quer dizer que o delegado... ele vai ficar ali ameaçando o cara, manipulando depoimento, sabendo que tem uma câmera ligada. E que isso necessariamente, quando concluir o processo da delação, virá público. É mesmo? Olha, isso é de um ridículo. Agora, quanto a desmaiar, aí também, vai bem. Tá bom, ué. Né? Ficou tenso, ficou nervoso. Claro, eu tenho que dizer, ainda bem que não é uma guerra, né? Ainda bem, né? Porque se você for ficar tenso e desmaiar no meio da guerra, né? E nem é o primeiro militar que desmaia, viu? Já teve um outro aí que desmaiou. Teve um outro militar que desmaiou, ele foi... chegou lá, a polícia e tal, aí desmaiou. Acontece. O pai do Cid, né, o general Mauro Lorena Cid, diz que a família está surpresa e arrasada com tudo isso, porque sabemos como foi difícil o período em que ele esteve preso. Agora, é preciso que se esclareçam as circunstâncias, então. E ele pode ajudar. Vai bem, Larissa, ele sabe para quem ele falou aquelas coisas, né? Sim. Se ele não participou da tramóia da gravação, ele sabe quem gravou. Ou ele está falando com tanta gente assim que ele nem tem noção de para quem disse o quê.
Hã? Sabe o que é? Eu vejo as redes sociais, um ex-procurador aí que já foi político e teve mandato cassado, que está mais assanhado que lambarina sanga, fica falando, olha aí, tá vendo? Depois falavam da Lava Jato, depois falavam da Lava Jato. Eles querem, e como aconteceu o que aconteceu com a Lava Jato, em razão das ilegalidades cometidas, eles querem encontrar pretextos, justificativas falsas, apontando suposta ilegalidade, para ver se anula tudo. É isso. Então agora está tudo livre. Beneficiário final, caso isso acontecesse, não vai acontecer. Quem seria? Jair Bolsonaro, claro. E outros. Mas há tantos elementos evidenciando a tramóia golpista que não há a menor chance disso acontecer. Pode servir para ficar animando festinha bolsonarista, para falar, tá vendo, nós não falamos que era tudo uma armação, e vocês intimamente sabem que é mentira, ou se não sabem também, que se danem sem saber, porque não vai acontecer. E agora teve isso, ele foi ouvido de novo pelo juiz auxiliar do Alexandre. O senhor foi coagido? Não. Falou que falou por quê? Eu tenho aqui uma hipótese quase benigna para o Mauro Cid. Vou falar ainda hoje. Olha aqui. Vamos ouvir o que disse o Mauro Cid por seu amigo, né? Sabe-se lá quem for. Tem o bloco, que eu chamaria assim, o bloco, tudo já está pronto, Valio Benes, tá tudo combinado, isso aí é para ferrar a gente, tá tudo, acabou, não tem mais saída. Sim. Né? Vamos lá, o primeiro ele disse que estão querendo forçá-lo a falar o que ele não sabe, vai. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Só isso? Só isso, bem curtinho. Aí, ele diz assim, a narrativa já está pronta, narrativa pronta, vai lá. Eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Isso. É isso que eles querem. E também tem o áudio 8 aí, que segundo ele, vale a versão da PF. Pode botar o 8 e o 9, vai os dois, vai lá. Não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que acontece. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, eu estava mentindo. É isso aí. Isso. Vem cá, a gente não encontra isso em todas as redes sociais do bolsonarismo? Não é assim que tá? Não é rigorosamente isso que eles dizem? Está tudo pronto, a acusação está feita, o objetivo é pegar Bolsonaro, coitadinho. Agora vem cá. Numa delação, insisto, em que está o advogado do Mauro Cid, que está sendo gravada, em que ele tem de apresentar indícios e depois a Polícia Federal tem de produzir as provas, no sentido de buscar as provas, e isso aconteceu, é minimamente crível que isso tenha acontecido? Isso aqui me parece uma tentativa de criar uma versão posterior ao fato, posterior ao próprio depoimento dele, não é? Para tentar jogar titica no ventilador.
Reinaldo, existe alguma hipótese benigna para o Mauro Cid? Benigna no seguinte sentido, ele não está participando de nenhuma armação. Vamos lá, Mauro Cid é militar. É um militar ligado, digamos assim, à ala da extrema-direita de uniforme. Lembre-se que Mauro Cid nunca foi um qualquer. Mauro Cid é um homem com treinamento especial. Ele era mais do que um ordenança do presidente, um faz-tudo, ele era uma espécie de assessor. Ele, inclusive, gerava certa ciumeira no ambiente ali em torno. O que vocês acham que acontece no ambiente militar com essa turma dele, quando ele, Mauro Cid, resolve fazer a delação? Ele pode estar se justificando com alguém. Dizer, olha aqui, eu estou fazendo tudo isso que vocês estão vendo, eu estou fazendo porque eu estou sendo obrigado. Eu não tenho alternativa. A minha vida está muito difícil. E ele mais adiante vai reclamar que a vida dele foi destruída. Então eu estou falando porque me obrigam. Eu não estou falando porque eu quero. Há dias saiu uma informação na imprensa de que Bolsonaro não quer que nas redes sociais fiquem hostilizando o Mauro Cid. Então vamos lá, a hipótese benigna é, eu estou aqui falando com um amigo meu, desabafando, mas esse meu amigo, este sim de má fé, resolveu gravar tudo e botar no ventilador. Uma gravação, nesse caso, clandestina. E tem a não, obviamente, a não benigna. Poderia ter sido convencido. Olha, se você falar isso como quem não quer nada, como se estivesse fazendo um desabafo, se a gente grava, se a gente consegue botar isso para circular, a gente põe sob suspeição toda a investigação. E pondo suspeição toda a investigação, a gente talvez consiga anular tudo. E aí sim, isso traduz uma ignorância brutal da lei. Porque não anula absolutamente nada. Entende? Não se deve confundir esse tipo de coisa com prova colhida ilegalmente. Vale bem. Aí, isso sim. Isso é muito grave. Isso não vale. Então faço uma armação para conseguir uma determinada prova. Não se aceita. Agora aqui, ainda que a delação tivesse alguma forma de pressão, e vai ficar provado que não, ainda que tivesse alguma forma de pressão, todas as provas continuam válidas. É a lei. Todas as provas continuam válidas decorrentes da delação do Mauro Cid. E há aquilo que já não depende mais de delação nenhuma. A eventual pressão que o Mauro Cid teria sofrido teve que interferência no testemunho do general Freire Gomes, no testemunho do Batista Júnior, da Aeronáutica. Zero. Nada. Ou será que agora nós vamos falar que também o general foi torturado, que também o general foi submetido à pressão? Isso é crível? Olha aqui, se estão buscando tirar o Bolsonaro da cadeia por esse caminho, pode botar o burro na sombra, porque não vai acontecer. E é bom que essa gente torça
para que não haja nenhuma interferência do entorno do ex-presidente nessa patuscada. Porque agora vem um bloco anti-Alexandre dos áudios do Mauro Cid. Lembrando que o depoimento ele presta à Polícia Federal. Hã? E agora ele foi ouvido por um juiz auxiliar. Mas a ideia de que o Alexandre de Moraes manda em tudo, manda na República, manda na investigação, manda... Isso é o que você encontra em todo canto e é o que ele vai falar. Inclusive com uma máxima, né, que os bolsonaristas vivem repetindo. É por isso que a hipótese da coisa benigna diz, a lei já acabou. Alexandre é a lei. Vai, solta, fala, Mauro Cid, vai. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Será que é assim mesmo? Será que é assim mesmo? Ele faz o que ele quer, acabou. Não... E aí ele disse, se eu não colaborar, 30 anos, como se fosse... Põe aí, eu achei engraçado isso, vai lá. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Ô, Voiben! Oi. Voiben, você está no caso da vacina? Não, graças a Deus. Não, porque provavelmente você não participou do caso da vacina. Por isso. Larissa Alves, você está no caso das joias? Não. Não, porque muito provavelmente, não que você não ficasse belíssima. Acho que cairia bem. Ficaria, né? Ficaria merecido. Alô, Arábia inclusive. Saudita. Né? É, mas não daquele modo, né? Não passando a mão em bem público. Agora, por que o Mauro Cid está envolvido na joia, está envolvido na vacina, está envolvido não sei o quê? Porque ele se envolveu nessas coisas todas. E aqui parece ter aquele negócio, olha, se eu não colaboro, eu posso pegar 30 anos. Bom, mas por quê? Por injustiça? Pergunta a um bolsonarista, a fraude no cartão de vacina aconteceu ou não aconteceu? Hein? O negócio das joias aconteceu ou não aconteceu? As conversas golpistas todas... Vem, outra coisa. Aquela conversa dele no celular, falando sobre golpe, minuta, aquele troço todo, aquilo quem inseriu lá foi o Xandão? Hein? O terrível Xandão? Ah, mas ele diz, a cama está toda armada, que é outra tese também. Hã? Vai lá, põe. A cama está toda armada, vai. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Muito bem. E finalmente, ele disse que o Alexandre tem a sentença pronta. Já redigiu. Vai. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR a cara, está aceito e ele prende todo mundo. Isso, e nessa perspectiva, então, a PGR também está mancomunada. Quem é esse amigão do Mauro Cid, hein? É amigo? É o amigo que responde pelo desmaio, pela volta à cadeia? Ou, sei lá, foi convencido e mal convencido, e eu duvido que o advogado dele aí tenha participado disso, foi convencido de que se falasse isso, tudo ia pro brejo. Inclusive o que pesa contra ele. O que obviamente não é verdade. E aí, num dado momento, ele disse que ele sim, né? Ele se deu mal. Botaram um P aí, né? Tem um palavrão aí, espero que tenha um P. Espero que eu perdi tudo, quem se... fui eu. Vai lá. Então, assim, eu vou dizer também,
tinha atingido o topo, né? O presidente teve Pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí, o político é até bom essas porra, e depois ele consegue se eleger fácil. O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fui eu. Sim, e quer dizer o quê? Mas porque não se envolveu ou porque se envolveu? Porque só fez coisas legais ou porque fez coisas legais? Ele fala até do presidente que ganhou uns trocos. Ganhou mesmo, saiu milionário, é verdade. Campanha do Pix. Aí eu não sei se realmente é só um desabafo ou se isso assim é um saludo à la bandeira. Isto vou aqui e falo mal do Bolsonaro para não parecer também que é uma armação. Eu não sei. Eu sei que essas são as teses que circulam nos ambientes da extrema-direita. E teve até um negócio que aí eu fiquei curioso. Ele sugere um acordo secreto entre o Xandão e o Bolsonaro. Uai, mas como é que... Aí fica complicado, né? Mas põe aí, vai lá. Fica engraçado, vai. Quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que eu falo? Eu não vou botar no papel, eu não vou isso. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do governo. E aí? No final do governo, secretamente, um presidente não pode falar com o ministro supremo? Para fazer o que, será? O Alexandre estava combinando a maneira como ia enquadrar Bolsonaro por golpe de Estado? Estava adivinhando tudo? Olha aqui, as pessoas quando se metem em lambança, quando fazem a coisa errada, aí ficam encontrando... É humano isso, você fica tentando inventar narrativas que justifiquem... Voglio bene, não vou perguntar, mas vamos partir do princípio, voglio bene, Larissa, que vocês já fizeram alguma besteira na vida. Assim, de que se arrependeram. Eu sei que com vocês não aconteceu, só comigo, mas digamos que... E não precisa ter nada na área penal, pode ser coisa até na esfera pessoal. A primeira coisa da gente é se defender mentalmente, dizer assim, não, mas também, né, eu acabei fazendo isso porque tinha isso, tinha aquilo. Num primeiro momento, para a gente sobreviver, a gente fica achando desculpa. Porque é muito difícil olhar no espelho e falar, que cagada, hein, cara? Que besteira você fez. Negação, né? Então a primeira fase é da negação. A segunda é da aceitação. E a terceira aí, faça o melhor, né? Faça o melhor. Então, pode ser isso. Agora, que tudo é estranho é. Eu estranho muito esse roteiro, entende? Eu estranho muito essa fala que repete todos os mantras da extrema-direita. Tá em todo canto aí que a PF pode rever a homologação da delação. Tá? Vamos com calma. A PF pode, no máximo, sugerir. A delação dele já está homologada. Foi homologada pelo Supremo. Foi homologada pelo Alexandre de Moraes. Portanto, o único que pode rever a homologação e dizer não vale mais a delação, agora é o Supremo. No caso, o relator, que é o Alexandre de Moraes. A PF pode fazer a delação, processar a delação, como foi feito. Isso vai à homologação de um juiz. Alexandre de Moraes, no caso.
E, portanto, ele é o titular dessa decisão. De homologa ou não homologa. Ou de cancela a homologação ou não. De cancela a delação ou não. Há um risco dela ser cancelada? Há. Se evidencia que aquele que faz delação está agindo de má fé, sim, há o risco. Mas, e isso nós vamos ver, né, que vai fazer Alexandre no futuro. Agora, qualquer que seja essa delação, essa decisão, não importa qual seja essa decisão, as provas seguem rígidas, íntegras, intocadas. Inclusive, Jair, no que lhe diz respeito. Viu? Então não vai acontecer aquilo que eventualmente quem fez a patuscada imaginou. Tá certo? Nós vamos para 2G aí. O Fábio Van Garten, né, se manifestou a respeito. O que a gente tem aí, meninos? Quem lê para mim? Vem. Um dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, defendeu a queda do sigilo dos depoimentos de Mauro Cid. Nas redes sociais, o defensor disse que novas medidas ainda estão sendo elaboradas pelo grupo que assessora o ex-presidente. Ele disse: ao longo da semana, a própria imprensa já vinha retratando uma possível discrepância entre o que o Cid falava versus o que estava no papel. Isso é gravíssimo. O levantamento do sigilo das gravações dos depoimentos dele na íntegra poderá dirimir potenciais dúvidas e dará a transparência necessária para a elucidação de parte dos fatos. Se for uma estratégia da defesa dele, vazando áudios como forma de declaração em off on, não creio que tenha sido oportuna. De todo modo, a defesa do presidente tomará as devidas providências ao longo do dia. Não sei que providência, tome providência. Agora, é claro que o que eles estão fazendo agora, a tese, e de novo, né? Defesa é defesa, faz o que quer, faz aquilo que considera conveniente, e pronto. Faz o que acha certo. Né? Agora, por que é que Mauro Cid fez isso? Não sei. Agora, eles vão querer, a gente quer a gravação da delação do Mauro Cid. As gravações, todas. A gente quer a quebra do sigilo. Isso não terá. Não agora. Quem disse que a investigação está toda concluída? Existe uma lei disciplinando isso. É a Lei 12.850. Até porque, até o Van Garten fala, se é uma estratégia, declaração em on, declaração em off, que estratégia seria essa? Que estratégia insana seria essa? Com que propósito? Então, obviamente, se há uma estratégia que não tenha sido uma gravação clandestina, se há uma estratégia, a única estratégia era livrar a cara de todos os investigados. O que não vai acontecer. E mais uma vez, nesse caso, se faz o estardalhaço danado por nada. Precisa manter a rede unida, precisa manter as pessoas, precisa manter os convictos ali, porque afinal temos de salvar o nosso líder. Não salva nada. Não salva nada e ainda acrescenta a suspeição de que aqueles que estão no alvo da investigação estão se mexendo para tentar obstruí-la. Que é o que acabou levando o Mauro Cid para a cadeia de volta. E aí não adianta ter chilique, não adianta desmaiar, não adianta... Queridos, não é assim que a música toca. A extrema-direita precisa disso para fazer barulho. Fique à vontade com barulho. Não vai adiantar. Não, agora é a defesa do Bolsonaro. Nós queremos as gravações todas. Na hora certa terão acesso à gravação. E pronto.
E atenção, ainda que se constatasse algum comportamento inconveniente de autoridade, o que eu duvido, mas ainda que se constatasse, nada disso muda as provas que estão lá nos autos e que são eloquentes. Em síntese, as chances de Bolsonaro ir para a cadeia nem aumentaram, nem talvez tenham aumentado no seguinte sentido, já falo, não diminuíram em nada, porque haverá o julgamento e ele será condenado. Brincando até por excesso de prova. Agora, se demonstrar que essa patuscada aí teve o dedo do próprio, aí é cana já, não só depois da condenação.